E o tema dessa mensagem é transformando meu mundo. Amém? Como? Como, Elmiton, nós transformamos o nosso mundo? Pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aleluia. Existe uma forma que podemos transformar, que podemos afetar os ambientes, que podemos afetar as circunstâncias, que podemos afetar a nossa vida, transformando o seu mundo. Entenda, eu não estou falando de um mundo global como um todo. Talvez eu e você não possamos transformar todo mundo, mas o mundo da sua casa, da minha casa, da sua família, da minha vida, esse sim nós podemos afetar, esse sim podemos transformar. E entendemos lá em Gênesis capítulo 1 em diante, nos primeiros versículos, que a terra estava sem forma e vazia. Queridos, eu tenho uma certa dificuldade para compreender e para entender que Deus criou a terra dessa forma. Eu pelo menos não entendo dessa forma. Eu interpreto de outra maneira. Porque para mim Deus é perfeito e tudo que Ele cria é perfeito. É assim que eu aprendi, é assim que eu creio. Deus é perfeito. E eu entendo que Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Muitos estudiosos dizem que entre o versículo 1 de Gênesis e o 2 existem milhões de anos aí. Existem algumas interpretações, nós não vamos falar sobre isso aqui no Rema, você aprende um pouco mais sobre isso. Então faça o Rema, é importante. Sua matrícula tem que sair hoje, amém? Mas queridos, eu creio que Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo bom. E é isso que Gênesis vai dizendo quando Ele vai criando tudo, o universo, formando a terra, os céus, a atmosfera, as aves, os animais, os vegetais, e Ele vai vendo toda a criação e vai dizendo, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E é assim que eu enxergo. Deus cria tudo bom, tudo maravilhoso, mas alguma coisa aconteceu para que a terra passasse a estar sem forma e vazia. Algo aconteceu aí. A Bíblia dá algumas dicas. Você pode entender um pouco mais estudando no Rema. Nós não vamos nos deter a esses detalhes aqui hoje. Eu precisaria de mais tempo para isso. Mas o que eu quero que você fique e entenda é que nessas condições, nesse estágio, a terra estava sem forma e vazio. E possa ser que você tenha entrado aqui, que você tenha chegado até aqui, nesse mesmo estágio, talvez a sua vida, talvez a sua família esteja passando por alguma luta, alguma circunstância, alguma batalha, talvez esteja sem forma e vazio. Mas eu quero te dizer, você pode transformar isso. Você pode mudar essas circunstâncias, você pode mudar essa situação, você pode reverter esse estágio, porque tudo que Deus cria é bom, e se você falar, as coisas vão ter que acontecer, se você ordenar em fé, as coisas vão ter que ser afetadas. Aleluia! Aleluia! A fé, a palavra de Deus, precisa estar não somente no meu coração, mas também na minha boca. Eu criei, por isso é que falei. Existe o espírito da fé, e ele está descrito lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Se você quiser confirmar, abre lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. O espírito da fé. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia! Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Querido, se você crê na bondade de Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê no plano e propósito de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus para a sua vida, não basta estar somente no seu coração, precisa também estar na sua boca. Amém? Você precisa crer, mas você também precisa falar. Eu não sei qual é a circunstância que tem se levantado contra você, eu não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado, qual foi o gigante que se levantou diante de você, mas eu tenho certeza de uma coisa: o que você precisa fazer é: eu criei, por isso é que falei. Você precisa falar aos problemas e não escutar os problemas. Você precisa parar de escutar as circunstâncias. Você precisa parar de ouvir as circunstâncias e começar a falar, e começar a ordenar. Aleluia!
Aleluia. Não é a meteorologia que determina o teu dia, a tua semana. Não é o horóscopo que vai determinar o teu futuro, o teu presente ou o teu passado, querido. Aquilo que te afeta é a própria palavra de Deus que sai da sua boca. Aleluia, que vai transformando as circunstâncias, vai transformando o seu mundo, vai transformando a sua casa. Aquilo que estava sem forma e vazio, começa a ter forma, começa a ser preenchido. Aonde era escassez, começa a existir abundância, e as coisas vão começando a acontecer. O reino espiritual vai se manifestando no reino natural. Mas você precisa crer e falar, aleluia. Precisa sair da sua boca. Fé precisa sair da sua boca. Se fé não está saindo da sua boca, o que está saindo da sua boca é medo, é incredulidade. Eu costumo dizer, se o medo bater na sua porta, mande a fé atender. Aleluia. Não temas, Deus é contigo, querido. Se Ele prometeu, vai acontecer. Começa a declarar, começa a falar, eu sou de Deus, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser abençoado, bem-sucedido, a minha casa é do Senhor, os meus filhos servirão ao Senhor, nada que Satanás tentar contra mim prosperará, Deus é comigo. Aleluia. Mas o gigante está falando, então você precisa responder o gigante, aleluia. O que você não pode é ficar calado. Por favor, abre comigo. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos aprender com o rei Davi. Davi tinha um espírito da fé. Amém, queridos? Eu criei, por isso é que falei. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ou melhor, vamos começar um pouco antes. Versículo 43. 1 Samuel 17, 43. Todos abriram? Diz assim. Disse o filisteu a Davi, o filisteu, o gigante Golias: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Aqui é o gigante dizendo a Davi: você vai morrer. Quem você acha que você é? Você é pequeno, você é fraco, você não vale nada, você não vai conseguir nada. Eu vou te destruir, eu vou te matar, eu vou te desmoronar, eu vou bagunçar com sua vida. O gigante falando com Davi, sabe de uma coisa? Eu criei, por isso é que falei. Se os problemas estão falando a teu respeito, se a morte está falando para a tua vida, se o diabo está tentando mentir para com a tua vida e tua família, a tua casa, você precisa tomar uma atitude, você precisa se posicionar. E o que foi que Davi fez? 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Davi não ficou calado. Você não pode ficar calado diante dos gigantes. Você não pode ficar calado nas tempestades da vida. Você não pode ficar calado diante das circunstâncias da vida. Você precisa se levantar. Você precisa abrir a sua boca. Davi, porém, disse: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi estava dizendo, aleluia, quem luta por mim é o Deus de Israel, o Deus dos Exércitos. Eu não vou me calar diante de você. Ei, circunstância, ei, circunciso, ei, filisteu, ei, gigante, eu não me calo diante de você. Você pode ter o dobro do meu tamanho, o triplo, pode parecer grande, mas eu vou abrir a minha boca em fé e declarar e confessar e crer e celebrar. Aleluia. 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 O que você não pode é ficar calado, querido. A fé tem que estar no seu coração, mas também tem que sair da sua boca. Para que Deus faça algo através de você, primeiro Ele precisa fazer em você.
E a primeira coisa que Deus move através da fé em mim e em você é a boca. Para de falar incredulidade, para de falar medo, fala fé, fala vitória. Aleluia. Eu conheço 3 tipos de pessoas no mundo. Uma delas é os pessimistas. Os pessimistas que dizem, não vai dar certo, né? O rema não vai dar certo, aquele projeto, o seu negócio não vai dar certo, aquela empresa não vai dar certo, aquele consultório, aquele serviço que você faz não vai dar certo, aquele departamento, aquela igreja. Tudo deles é isso, não vai dar certo para tudo. Esses são os pessimistas. Agora eu conheço também os otimistas, que dizem, vai dar certo, vai chegar lá, se Deus permitir um dia, quem sabe, eu tenho esperança, vai chegar lá, vai dar certo. Aleluia. Mas eu também conheço os da fé. Aleluia. Aleluia. Os da fé não dizem não vai dar certo. Os da fé não dizem vai dar certo. Os da fé dizem já deu certo. Já deu certo. Por quê? A fé não é amanhã, a fé não é no futuro, a fé é agora. Já deu certo, já deu certo. A minha vida já deu certo, o teu casamento já deu certo, a tua família já deu certo. Aleluia. Está sem forma e vazio? Crie, por isso é que falei. Haja luz, haja vida, haja cura. Afete o seu mundo. Aleluia. Assim como Deus fez, nós precisamos fazer também. Aleluia. É pela fé, diga, é pela fé. A fé tem um comportamento, querido. A fé tem um comportamento. Diga comigo, a fé tem um comportamento. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Passou 12 anos acometida dessa hemorragia, dessa doença, dessa enfermidade. Está lá em Marcos. Marcos, se eu não me engano, capítulo 5. Deixa eu conferir só um minuto. Isso, Marcos 5, a partir do versículo 24. Conta essa passagem, essa história dessa mulher. Marcos 5, 24 em diante. No 25 diz, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. No 26 diz, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, gastado tudo, sem contudo, tentando nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, só piorava. Tendo ouvido a fama de Jesus, como é que a fé vem? Como é que a fé é aumentada? Como é que a fé é potencializada? Através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa mulher começou a ouvir os testemunhos, essa mulher começou a ouvir aquilo que Jesus estava fazendo, aquela mulher começou a ouvir o que Jesus estava manifestando naquelas pessoas, naqueles dias, naquele local, e a fé nela começou a ser gerada, a ser aumentada. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, ela creu. Por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas te tocar, ficarei curada. Ela ouviu, a fé chegou, a fé aumentou dentro dela, a ponto de ela ter uma atitude. A fé tem um comportamento. A fé crê, essa mulher creu. Naquilo que ela ouviu, a fé dela aumentou e ela creu, a ponto dela dizer, eu preciso tocar a veste de Jesus. Ela dizia, a fé tem que estar no meu coração, mas também tem que estar na minha boca. Eu criei, por isso é que falei. E ela gerou fé, e ela cresceu em fé, ela tocou nas vestes e ela dizia, se eu apenas tocar, eu serei curada. E o que aconteceu com essa mulher? Ela foi curada instantaneamente.
Aleluia! A fé tem um comportamento, a fé crê, a fé fala e a fé age. Amém, queridos? Aleluia! Se algo não tem acontecido na sua vida, na sua família, no seu mundo, alguma coisa aí não está corretamente alinhado, você precisa crer, você precisa falar, você precisa agir. A fé nos impulsiona a isso. Você precisa transformar o seu mundo, transformar as circunstâncias e não se render às circunstâncias. Amém?